Às vezes, irmão, as pessoas deixam muitas vezes chegar para Jesus, né? Às vezes a pessoa, mas eu quero que Deus me abençoe. Não quer nada. Se quisesse, buscava, né? Marcos, capítulo 13, versículo 24. Olha bem o que vai acontecer. Ora, naqueles dias, depois daquelas aflições, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará o seu anjo e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando verdes suceder essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passarão os céus e as terras, mas as minhas palavras não passarão. Aleluia, Jesus. Deus, confirma a tua palavra, a tua promessa. Sabemos que o Senhor é fiel e justo. Em nome de Jesus. Amém? Podeis tomar seus assentos. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vim clamar, Senhor, por toda essa geração que sofre, que precisa de um milagre. Jesus, em qualquer ponto dessa extremidade da terra, o Senhor esteja presente na vida do teu povo, realizando, Senhor, os sonhos, os projetos, os propósitos. Sabemos que o Senhor é um Deus grande, forte e poderoso para nos abençoar. Amém? Essa oração, não, eu oro quase todos os domingos para as pessoas que estão fora do país, que estão em situação de poder assentar. Amém. Pessoas que estão sofrendo, que estão com problemas, né, que precisam de uma resposta de Deus. Amém? Então a gente ora para que Deus... E não oro só aqui não. Todas as noites eu oro para todo mundo. Eu tenho o dever de clamar a Deus. Se as pessoas entendem bem, se não entender também, para mim não quer dizer nada. Eu quero saber que a minha parte eu estou fazendo diante do meu Jesus. Amém? Amém, Jesus. Porque com a gente amar a vida, não precisa você estar agarrado, não se lambendo, não. Para você amar a vida, para você respeitar o seu próximo e amar ele conforme ele deve ser amado. Amém? Jesus. Aqui a Bíblia diz o seguinte: naqueles dias, depois daquelas aflições, o sol escurecerá e a lua não dará o seu brilho. O dia que Jesus vier, que ele aparecer nas nuvens, o sol não vai sair, a lua vai apagar, as estrelas cairão do céu. Por quê? Porque a Bíblia diz que grande e terrível é o dia do Senhor. O dia do Senhor é qual? É aquele que vem para levar o seu povo. E a Bíblia diz muito claro que ele juntará o seu povo, os seus escolhidos, dos quatro cantos da extremidade da terra. Então Deus vai levar gente daqui do Brasil, da Espanha, do Portugal, de muitos países, de todos os países. Aqueles que realmente estiveram a sua vida no altar de Deus.
Ah, missionário, mas o que eu faço, bispo, para mim poder estar com a minha vida no altar? É difícil colocar a vida no altar? Será que é difícil você falar para Deus e Senhor, tem misericórdia de mim? É difícil? Porque a Bíblia diz aqui que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Então, essa palavra traz para você. Só que tem um detalhe. Quando você abrir a sua boca para dizer uma palavra dessa, o seu coração tem que estar fiel a Deus. Entendeu? Porque não adianta falar daqui para cá. Tem que falar daqui para cá. Amém? É do coração que tem que sair. É de dentro de você que tem que sair aquilo que você deseja. Amém? Amém, Jesus. Porque você pode chegar num prostíbulo em qualquer lugar, né? Numa balada, onde você estiver. Você pergunta, quem quer ir para o inferno? Ninguém vai querer. Ou vai? Será que tem alguém que quer? Ninguém vai querer. Quem quer ir para o céu com Jesus? Todo mundo vai querer. Só que para entrar na glória de Deus tem as suas qualificações, irmão. Verdade. Não é de qualquer forma. Olha bem, você nunca bateu um prego na sua vida. Aí você chega numa empresa que precisa de profissionais qualificados. Você não tem qualificação nenhuma, você vai conseguir entrar nessa empresa? Muito menos no céu se você não estiver na presença do Senhor. Verdade, Jesus. Entendeu? O que nós vivemos aqui, irmão, por exemplo, aqui tem um terreno vazio. Uma pessoa que nunca pegou nem uma colher de pedreiro, ele vai fazer alguma coisa? Não vai. Por quê? Porque ele não está capacitado nem qualificado para fazer essa obra. Nós precisamos todos os dias nos qualificar para fazer a obra do Senhor, irmão. Verdade, Jesus. Ele é o nosso professor. Sim. Toda obra que você vai construir tem um projeto. Tem ou não tem? Se você fazer fora do projeto, vai dar tudo errado. Não é isso? A Bíblia é o nosso projeto de entrar na glória do Senhor, irmão. Aleluia, Jesus. Aqui está a nossa qualificação. Quando nós começamos a examinar a palavra de Deus, que ele disse, examinar a Escritura, que ela de mim testifica. Quando nós começamos a examinar a palavra de Deus, nós vamos encontrar uma razão diferente de viver. Uma razão diferente para você sobreviver e vencer as batalhas. Porque Jesus disse assim, olha, eu não vim trazer paz ao mundo, mas espada. O que Jesus quis dizer com isso? Que ele não estava nem aí para você, é isso? É ou não? Não. Quando ele disse, eu não vim trazer paz ao mundo, mas espada. Quem mais sofreu nesse mundo do que Jesus? Você já entendeu? Se ele trouxesse a paz naquela época, ele não sofreria as consequências que sofreu. Amém? Mas ele não trouxe a paz, porque ele é a paz. Aleluia, Está entendendo? Jesus. Nós temos que encontrar nele a nossa paz. Porque aí ele deu a vida dele pela minha e pela sua vida, irmão. Ele se entregou sem dever nada. Sofreu todas as consequências que era para nós sofrermos. Ele sofreu. Para que nós pudéssemos ter um lugar ao sol junto ao trono do Senhor. Aleluia, Jesus. E ele diz que ele vem buscar todos os seus, dos quatro cantos da extremidade da terra. Então quem estiver na presença do Senhor vai ser alcançado. Quem não estiver, esquece. Eu termino com o canto do arrebatamento, que ele diz, né, que aquele que o Senhor desprezou não tem chance.
Né? Por que, Alexandre? Porque aí tu não foste batizado, vai ser desviado, Deus desprezará você. Tem muita gente que desceu as águas, irmão, mas não se converteu. Ele desceu as águas querendo uma oportunidade diferente para que satisfaça as vontades dele, e não a de Deus. Né? Quando nós descemos as águas, nós descemos para quê? Para que nós aceitamos Jesus e descemos a água do batismo? É para nós termos uma garantia de salvação. Lá no livro de Marcos, capítulo 16, ele diz assim: ide por todo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Verdade, Jesus. Então, Jesus não vem condenar ninguém. Ele vem buscar o seu povo. Aquele que não entrou na presença de Deus vai ficar. Mas ele não vem condenar, porque já estão condenados pela palavra que o Senhor pregou. Verdade, Jesus. Vocês estão entendendo? Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então já foi a condenação. Agora tem um detalhe: tudo tem o seu tempo preparado por Deus. Amém? A Bíblia diz que as coisas para Deus não é feita nem com força, nem com violência, mas pela vontade de Deus. Aleluia, Jesus. É Deus que tem falado no meu coração se eu sou digno de salvação ou não, irmão. Verdade, Jesus. Aleluia. Quando eu estava no auge da bruxaria, da magia negra, Jesus não tinha me desprezado. Mas aí Ele tocou em mim, para mim mudar a minha história, para mim mudar a minha vida. Só que tem uma coisa: eu tenho que querer. Se eu não quiser, Deus não vai fazer. Amém? Se eu não buscar, Deus não vai me entregar nada. Porque diz: buscais e achareis, pedis e dar-vos-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, todo que bate, as portas se abrem. Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. As portas de Deus não estão fechadas ainda. Nós estamos vivendo o tempo da graça. E está muito próximo o fechamento da porta da graça. Quando a porta da graça se fecharem, não vai ter mais salvação para ninguém. Não tem mais nada o que fazer. Entendeu? Por que, bispo? Porque o Espírito Santo vai ser retirado da face da terra. O Espírito Santo é o consolador que o Senhor Jesus nos deixou quando Ele subiu para a glória. Ele disse: eu irei, mas não os deixarei órfãos. Enviarei a presença de meu Pai. Né? Ficai na cidade de Jerusalém até que lá do alto seja revestido do poder. Aleluia, Jesus. Então Ele enviou o Consolador para que estivesse conosco todos os dias até a consumação do século. Como é a consumação do século, bispo? A consumação do século é quando as portas da graça se fecharem, que o Espírito Santo será retirado da face da terra, não haverá mais salvação para ninguém. Aí entra a tribulação. Entendeu? Se nós não conseguimos chegar a Deus agora, que nós temos a livre, espontânea vontade de escolha, será que na tribulação vamos conseguir? Não vai. Porque a pressão do inimigo é maior que as nossas forças. E nós não temos mais o Consolador na face da terra para nos cuidar de nós. Verdade, Jesus. Entendeu? A saída do Espírito Santo da face da terra, irmão, é as portas que se fecham para aqueles que não quiseram Jesus. Amém? Vocês estão entendendo, não? Então, quando nós entramos pela porta e clamamos a Deus: ah, missionário,
Ó bispo, o que eu faço para me herdar? Um dia um jovem chegou diante de Jesus e disse assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele tinha desejo, não tinha? Só que ele tinha muito dinheiro. Esse é que é o problema, né? Quando ele falou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, quem é bom? Bom é o Pai que está no céu. Jesus não se considerou bom. Ele se considerou igual a nós. Amém? Ele disse, bom é o Pai que está no céu. Mas disse, não tem lido? Não matará, não adulterará, não faltará falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Ele disse assim, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Então significa que ele não era tão jovem assim. Ele já tinha um tempo de vida, né? Aí Jesus disse, mas uma coisa te falta. Só uma coisa, irmão. Jesus não disse que ele ia ficar pobre, não. Você está entendendo? Porque quando você dá, Deus multiplica. Amém. Quando você divide, Deus multiplica. Amém, Jesus. Você está entendendo? Então ele disse, vai, vende o que tem e reparta com os pobres. E terás um tesouro no reino do céu. Além dele ser rico aqui, ainda seria rico na glória do Senhor. Amém, Jesus. Está entendendo? Aí, ele entristeceu porque tinha muito dinheiro. Aí ele saiu dali da presença de Jesus e Jesus disse, quão difícil entrará um rico no reino dos céus. Mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Quando Jesus diz isso, Jesus está dizendo aqueles que amam a riqueza. Eu conheço pessoas ricas que são simples, que são comuns. Entendeu? E conheço pobre também, que só Jesus na causa. Não vou nem falar porque eu tenho vontade de falar. Entendeu? Porque é difícil, né? Ignorante, prepotente, caluniador, mentiroso, fofoqueiro, né? Vive querendo passar os outros para trás. Tem direito ao reino do céu uma pessoa assim? Tem ou não? Não pode ter, irmão. Porque no céu não entra pessoa desse tipo. Então quem vai entrar na glória do Senhor? Se você disser que você é santo, eu vou dizer para você, tu é um grande mentiroso. Entendeu? Porque a Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 3, versículo 13, ele diz assim, olha, não há santo no céu, a não ser aquele que do céu desceu para o céu, tornou subir, o Filho do Homem. Satanás caiu do céu, mas ele voltou? Não voltou não, irmão. Está aí, ó, estragando a vida de todo mundo. Mas só Jesus voltou. Por quê? Porque ele veio enviado por Deus, ele veio para fazer uma obra, ele veio para comprar as nossas almas com seu próprio sangue. Está entendendo? Para que nós podemos ter o direito de ser chamado filho de Deus. Aleluia, Jesus. Às vezes você fala, pai, eu te amo. Mas de onde está saindo essa palavra? Do coração? Se não sair do coração, não adianta nada se falar. Que o amor falso Jesus não quer. Eu tenho que abrir meu coração e dizer, Jesus, eu te amo, Pai. De todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. Nós só vamos entender Jesus, irmão, quando nós entrarmos na presença dele e começarmos a buscar a resposta dele. Ele tem resposta para você? Tem.
Ele tem bênção para você? Tem. Ele tem milagre na sua vida? Tem. Aquilo que você pedir a Deus, Ele te dá. Amém, Jesus. Mas aí você tem que ter o seu coração realmente fiel a Deus. Às vezes o homem, às vezes a pessoa não consegue ser fiel à sua própria esposa que está com ele todo dia, ou ela com ele. Não consegue ser fiel. Vai ser fiel com Deus que está lá na glória? Vai? Não vai não. Para ser fiel a Deus, você tem que desprender de muita coisa que te oprime, que te leva a pensamentos facciosos, coisas que não agradam a Deus. Se eu não agrado a Deus, por que Deus tem que me agradar? Se eu não for fiel a Deus, por que Deus tem que ser fiel comigo? Se eu não sirvo a Deus, por que Ele tem que me servir? Não. A nossa relação entre nós e Deus é mútua. É igual. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Entendeu? Então aí você vai ver que Deus, quando Ele disse assim, ó. Aleluia. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo ao verão. Isso todo mundo sabe, né? Assim também, vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. Aí lá no livro de Apocalipse, Jesus disse: eis que eu sou a porta, eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, serei contigo e você comigo. Então as portas estão prontas. Aí ele disse mais: na verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Entendeu? Jesus falou, consumou. Não tem mais retorno. Amém? Por quê? Porque nós precisamos estar presentes diante de Deus. Porque é Ele que nos conduz os nossos passos, o nosso dia a dia. Olha bem, você deita na sua cama e dorme, né? Você vê alguma coisa enquanto você está dormindo? Eu não. Você sabe que no outro dia de manhã você vai levantar e tá. E às vezes a pessoa nem dá glória a Deus por isso, né? Enquanto você está dormindo, Jesus está cuidando de você. A Bíblia diz que aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele não pestaneja, Ele não dorme para cuidar de nós quando dormimos. Entendeu? Aí a pessoa fala assim: eu nunca recebi um milagre. Hipócrita, né? O maior milagre que nós recebemos é a vida, irmão. Verdade, Jesus. Existe milagre maior do que a vida? Se Jesus não cuidar de nós enquanto dormimos, no outro dia nós vamos tratar só o bagaço. Entendeu? Por quê? Porque o inimigo ia invadir e matar você dormindo, né? Mas Jesus cuida de você. Amém, Jesus. Jesus é tão bom, irmão, que Ele cuida até do traficante enquanto dorme. Verdade. Você sabe por quê? A vez fala: não, mas Deus não podia cuidar desse tipo de gente, né? Amanhã ele pode ser um homem de Deus. Amanhã ele pode mudar a história dele, largar tudo, se arrepender e aceitar Jesus de verdade. Aleluia, Jesus. E Jesus não vai desprezar a alma dele de jeito nenhum. Verdade,
Porque ele veio para salvar e buscar aquele que estava perdido. E o próprio Jesus disse: eu não vim para os que estão salvos, eu vim buscar e salvar aqueles que havia perdido. Aleluia. Entendeu? Se você já tem o Senhor Jesus no seu coração, preserva Ele, anda com Ele, vive com Ele, busca Ele todo o tempo. Se você não tem ainda, procura Ele, que Ele vai mudar a sua história. Aleluia, Jesus. Amém? Porque olha, irmão, às vezes as pessoas brincam com as coisas. O mundo não acredita na realidade. O mundo só vai acreditar nas coisas quando desaba, né? Quando não tem mais saída. Aí lá, por que isso aconteceu? Porque não vigiou antes. Orar é bom, é maravilhoso, mas vigiar é melhor ainda. Amém? Por isso Jesus disse: olha, vigiai. Ele não disse primeiro orar. Primeiro disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então tem que, peraí, eu tenho que primeiro me controlar. Eu tenho que primeiro vigiar a minha vida, para depois eu entrar em oração. Amém? Porque a oração vai ser o cumprimento da minha vigilância na presença de Deus. Essa é a realidade. Orar muito é bom, mas vigiar é melhor. Amém? Quem vigia não erra. Você está fazendo um trabalho, que nem a bispa, ela faz pintura, coisa maravilhosa. Mas se ela vacilar, se ela não estiver atenta ali, ela vai errar. Não vai? Ela vai borrar a pintura. Não vai ficar bom. Vai? Então ela tem que primeiro analisar aquilo que ela está fazendo e para fazer com perfeição. A nossa vida tem que ser perfeita diante de Deus. Verdade. É difícil ser perfeito, irmão. Mas não podemos nunca deixar de buscar a perfeição. Amém? Amém, Jesus. Por quê? Porque Deus está de prontidão. 24 horas por dia Deus está com os olhos sobre você. Olha quantas pessoas existem na face da terra. E nenhum deles escapa dos olhos do Senhor. Verdade. Você já entendeu? Às vezes ele podia olhar para lá e esquecer do outro aqui, né? Não. Os olhos de Deus estão sobre todo ser humano. Verdade. Seja ele bom ou mau. Aquele que é mau, Deus está esperando ele se converter. Aquele que é bom, Deus vai agradecer a ele cada dia mais. Deus vai abençoar cada dia mais. Então é importante nós sabermos que nós temos que buscar a Deus. Amém? Amém, Jesus. Pega essa viola aqui, irmão.